Queridos amigos, boa tarde a todos. Boa tarde. Todos responderam? Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos começar a palestra bem animada, né? Agradecendo a todos pela presença, estarem mais um dia nessa casa. Agradecendo também aos nossos amigos espirituais, que chegaram bem antes de nós. Prepararam o ambiente para nos acolher com carinho. Vocês não imaginam a satisfação de cada um. O anjo de guarda, cada um. Por conseguir trazer-vos até aqui para mais um aprendizado. Hoje nós vamos, além de falar do orgulho e da humildade, nós vamos falar de um assunto muito importante, mostrando como é que a doutrina espírita foi organizada, como ela traz os ensinamentos, mostrando também a ligação disso tudo com a Bíblia. É muito comum nós vermos, às vezes, pessoas que não conhecem o trabalho, criticarem, às vezes pessoas de outras denominações falarem muitas vezes com sarcasmo, às vezes com desrespeito, achando que é uma doutrina, uma seita qualquer. Às vezes tratam assim mesmo. É casa de macumbaria, é umbanda, é candomblé, é não sei o quê. E falam, vamos dizer assim, as piores coisas, por desconhecimento da realidade. Então nós vamos mostrar também um pouco disso. Qual a ligação que existe da Bíblia com a maneira como a doutrina foi organizada? Porque tudo tem uma razão de ser. A doutrina espírita, ela não impõe nada. Tudo que ela nos traz, ela traz mostrando por que está fazendo. Os espíritos procuram ser o mais claro possível, respondendo todos os questionamentos de uma forma clara e objetiva, sem estar alongando muito, colocando palavreado difícil. Prova disso nós vemos no Livro dos Espíritos. Como é? Quem aqui já leu o Livro dos Espíritos? Levante a mão. Pouca gente aí. Nós precisamos nos dedicar mais ao conhecimento da doutrina. E o Livro dos Espíritos é o primeiro livro que foi trazido pelos Espíritos. As primeiras informações que nós começamos a ter de como é a vida além da vida. Será que existe alguma pessoa que não tem curiosidade de saber o que acontece depois da morte? Será que existe? Eu acredito que não exista. Existe aquela pessoa conformada. Eu não encontro quem me explique, eu não encontro quem fale, então eu me calo. Já aconteceu isso comigo. Eu estudei no seminário no colégio de padre 2 anos. E isso me incomodava muito. Eu queria saber. Eu fui um dia perguntar para o padre. Ele me chamou a atenção. Isso é mistério de Deus. Você não tem que saber nada disso. Eu falei, caramba. Não pode ser, porque a Bíblia fala tanto dessa realidade. A Bíblia está cheia de relatos mostrando que a vida vai além disso. O próprio Cristo nos mostrou isso. Como isso é mistério e não pode ser esclarecido? Jesus, depois da morte, ele não voltou? Nós não temos relato dele falando com alguém que já tinha morrido há mais de 2000 anos. Quem conhece a passagem de Jesus falando com Moisés e Elias? Levante a mão. Quem conhece essa passagem? Está no capítulo 17 lá de Mateus. Jesus falando com alguém que morreu, que havia morrido há mais de 2000 anos, Moisés e Elias. E essa é uma crítica
é muito severa que muitos fazem a doutrina espírita. Com os mortos, não pode incomodar os mortos. Eles estão dormindo, outra fala que estão lá, queimando lá no fogo. Se não for uma pessoa malvada, lá queimando no fogo do inferno. Outra fala que está lá no baixo do trono de Deus, lá batendo palma. Nós vamos ver que as coisas não são bem assim. Vocês prestem bem atenção que logo no início da palestra nós vamos tocar bastante nesse assunto. Do porquê a doutrina espírita, a orientação que ela nos traz, tem tudo a ver com a orientação de Jesus. Tem tudo a ver com o Evangelho. Nada, doutrina nenhuma pode subsistir, ela pode sobreviver sem ter essa ligação com Jesus. Se alguém um dia comentar isso com qualquer um de vocês, vocês vão ter como argumentar, como falar que a doutrina tem tudo a ver com a orientação da Bíblia e com o Evangelho. Tudo. Vamos saber por quê. Por isso a palestra é importante. Por isso eu vir aqui pelo menos uma vez por semana. Gente, uma hora ouvindo orientações. A casa vai ter curso, vai ter palavra depois, no final da palestra. Mas isso é uma orientação que vem depois. Mas a palestra é justamente para esclarecer muita coisa. Quem não teve contato com a doutrina já vai começando a ter. Já vai começando a saber muita coisa sobre a doutrina que ele está abraçando. Para que a sua fé não seja aquela fé cega. Por que você acredita em tal coisa? Acredito porque todo mundo acredita. Dizem que é assim, eu acredito. Gente, a vida não é assim. Nós não devemos acreditar em algo por acreditar. Nós devemos ter a convicção de que aquilo é a realidade. Só assim nós vamos conseguir ter uma fé real e verdadeira. E não aquela fé cega. Aquela fé do Maria vai com azul. Por que você segue tal religião? Porque meu pai vai, porque meu irmão vai, minha tia vai, o meu amigo vai, então eu vou também. Gente, se fosse assim, eu não estaria aqui. Eu não fui atrás de nada disso. Eu fui atrás daquilo que eu acredito. Na minha família, só eu e minha irmã estamos dentro da doutrina. O resto não está. Eu nasci dentro do catolicismo. Mas algo me dizia que estava faltando alguma coisa. E eu fui atrás, estive lá no seminário, tentei me esclarecer, não consegui, fui em busca de outras realidades. Eu queria saber mais sobre a vida, sobre o antes da vida, ou depois da vida, o que existe de mistério nisso tudo. Tanta gente nascendo, tanta gente morrendo, mas e depois? E depois? Acabou? A gente vendo nosso querido amigo lá, o Chico Xavier, falando com tantos parentes, pessoas que foram lá e tiveram contato com seus familiares, tendo aquela convicção de que estava falando com seu pai, com sua mãe, o seu avô, sei lá, ou quem quer que seja. Como que é mistério? O mistério é aquilo. Muita gente fala, aquilo lá é uma farsa, uma mentira, muitos não acreditam em que professam outras doutrinas e a doutrina combate. É a liberdade religiosa, ela tem que estar presente. Temos que respeitar. Mas a nossa, já que nós abraçamos a doutrina, vamos procurar conhecer a fundo. Procurar examinar por que nós estamos seguindo isso. Qual a razão? Isso vai fortalecer a nossa fé. E Jesus deixa bem claro quando ele curava alguém ou quando ele fazia os milagres, os famosos milagres. Ele falava, ele não chegava lá, o meu poder te curou. Ele
falava a tua fé te curou. Mas teria que ser uma fé real e verdadeira. Porque se a pessoa não professa uma doutrina que ela acredita no que ela orienta, a fé dela não é uma fé verdadeira. Ela vacila. E uma fé vacilante não dá força para nós realizarmos as coisas que Jesus nos orientou que poderíamos fazer. Uma cura, por exemplo. Realizarmos, sairmos de situações difíceis. Ajudarmos um filho, ou uma mãe, ou um parente a sair de uma situação difícil. Jesus advertiu várias vezes, até os discípulos, porque foi chamado a atenção, porque não conseguia fazer uma desobsessão de um menino possesso. Raça incrédula, até quando estarei convosco? Ele falou isso, chamou a atenção dos discípulos. E se ele viesse, aparecesse aqui, ela fisicamente no meio de nós, será que ele não nos advertiria? Como é que está a tua fé? Em espírito ele está sempre conosco, ele deixou bem claro isso. Nunca te deixarei órfão, estarei sempre, todo dia convosco até a consumação dos séculos. Ele deixou bem claro isso. Queridos amigos, vamos então esclarecer o que foi proposto. Nós vamos falar hoje do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, do orgulho e a humildade. Quem traz essa informação é um espírito de nome Lacordaire. Trouxe essa informação em Constantino, Paris, 1863, ajudando Kardec a organizar esse livro. Queridos amigos, falarmos de orgulho e de humildade na voz desse espírito. Agora, vejam bem, para início do trabalho, a saudação que esse espírito nos traz. Prestem bem atenção. Só na saudação nós vamos perceber o quanto a espiritualidade se preocupa conosco, o quanto eles querem nos auxiliar. Ele começa falando que a paz do Senhor seja convosco, caros amigos. Venho até vós para encorajar e a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vos esclarecer. Ele não veio por bonito. Ele recebeu uma missão e veio realizar. Com todo o carinho veio nos ajudar. Alavancar o progresso moral de cada um de nós, o nosso crescimento. Porque ele sabia que a humanidade estava em confusão muito grande de fé. Muitas descrenças surgiam. Muitas pessoas deixavam de acreditar, levar a sério uma religião porque não conseguia ver os fundamentos real daquilo que estava sendo orientado. E ele continua: todos vós encarnados que estáis em dificuldade e procuram a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazer a brilhar as vossas olhos. Ele pede a Deus ajuda para que o conhecimento que ele tem, que ele vem nos transmitir, chame a atenção de cada um de vocês, de mim, chame a atenção de nós, faça brilhar os nossos olhos, faça ver cada um de nós aonde é que nós estamos errando, por que nós precisamos mudar. É um espírito que está falando.
um espírito de luz. Agora veja bem por que eu disse para vocês que a ligação da Bíblia com a orientação dos espíritos. Os espíritos que vieram orientar através do Evangelho segundo o Espiritismo. São espíritos de luz, espírito elevado, de grande conhecimento. Agora eu pergunto, muita gente tem a ideia de que espírito elevado, que anjo são espíritos que Deus criou lá para ficar lá junto dele, sem fazer nada, só para aplaudi-lo, elogiá-lo. Colocou aquelas asinhas para ficar lá parado, sem fazer nada, só louvando a Deus lá, sem fazer nada. Ele está falando. É um espírito conhecedor. Que Deus tem uma missão de vir, sair de lá do comodismo, lá da vida sossegada, da vida espiritual que ele estava vivenciando, num local tranquilo, num local aonde ele vivia a conquista da sua paz. Ele vivia a sua realidade, que ele trabalhou para conquistar uma vida boa no plano espiritual. Na condição de um espírito elevado, um espírito de luz, não é para ficar lá aplaudindo, louvando a Deus eternamente, sem fazer nada. Deu uma missão para que eles viessem até aqui no meio de nós, em 1850 e alguma coisa, 57, né, que foi o primeiro livro dos Espíritos. Gente, num tempo onde a religião ela estava passando por dificuldade. O povo ainda vivia uma realidade difícil. A liberdade religiosa era muito complicada. Os Espíritos vêm nos esclarecer, vêm nos falar da condição deles lá no plano espiritual. Vem falar para mostrar que para conquistar uma vida boa lá no plano espiritual, o que é preciso fazer aqui. Mostrar o que acontece depois da morte. Isso era o que eu precisava, aquilo no início que eu comecei a professar a doutrina, eu precisava conhecer e comecei conhecendo dessa forma. O que acontece depois da morte? Como é que vivem os espíritos? Por que nós precisamos dessas modificações moral, dessas modificações de pensamento, de sentimento, de atitude? Por que tudo isso? Qual a finalidade que a religião tem na vida de cada um de nós? Tudo tem uma razão, um fundamento. Queridos amigos, e lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, foi feita uma pergunta. Hebreus foi escrito por quem? Paulo. Mas todo mundo sabe, né? Paulo apóstolo escreveu o livro dos Hebreus. Foi feita uma pergunta. Quem são os anjos? Quem já leu essa passagem? Alguém já leu? Quem leu? Ainda não? Se não leu, leiam. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Quem são os anjos? Foi respondido lá. Os anjos são espíritos ministradores a trabalho daqueles que estão em busca da salvação. Espíritos ministradores a trabalho de quem busca a salvação. Quem está buscando a salvação? Não somos todos nós? Somos todos nós que não estamos correndo atrás de buscar a nossa salvação, a nossa paz, a nossa conquista espiritual, o nosso crescimento espiritual. Então lá em Hebreus está falando isso. Os anjos são espíritos ministradores, eles não são aqueles seres que ficam voando, sem fazer nada, só louvando a Deus, e são trabalhadores. E Jesus deixa bem claro no Evangelho: meu Pai trabalha até hoje e eu também. Ele mostrou que ele estava trabalhando, estava aqui a serviço de Deus, e que Deus também trabalhava constantemente. E muitos imaginam, eu já vi muitas pessoas pensarem dessa forma: Deus, ele ditou o livro da Bíblia
Depois que terminou a Bíblia, ele cruzou os braços e não veio mais nada. Qualquer coisa, para muita gente, qualquer coisa que venha fora da Bíblia, além da Bíblia, tem que ser recusado. É como se Deus tivesse ditado só o livro da Bíblia. E Jesus fala, Deus trabalha até hoje, meu Pai também. Se ele trabalhou até a época da vinda de Jesus, continua trabalhando, porque o universo, ele continua progredindo, ele continua evoluindo. Planetas morrem, planetas nascem, surgem, e o processo é constante, e Deus está no controle de tudo isso, no controle da vida, do destino de cada um de nós. O Evangelho diz bem claramente: seu anjo vai à face de Deus para levar-nos o conhecimento daquilo que nós fazemos. Todos nós temos um anjo de guarda que nos acompanha, que vela por nós. Alguém, quem aqui duvida disso? Levante a mão. Que nós temos um anjo de guarda. Ninguém. Eu também não vou levantar a mão, porque eu também acredito nisso, porque isso é orientação, gente. Nisso todas as doutrinas cristãs têm essa convicção. Ela nos pode até não saber como é que o anjo de guarda encaminha seus tutelados, como é que ele guia nos seus passos do dia a dia, mas elas têm uma noção de que nós temos um anjo de guarda que nos guia no nosso caminho, no dia a dia. Vela por nós. É bíblico. Está muito claro na Bíblia. Não há como nós duvidarmos disso. E o Espírito que traz essa mensagem é um anjo, é um Espírito da ordem angélica, que traz informações amando de nosso Pai, o Criador, orientado por Jesus, porque ele disse que o Paráclito, o Consolador, viria, e ele veio através desses Espíritos que obedece uma orientação maior, que é o Espírito da verdade, traz essas informações para nós, falando de assunto que diz respeito a nós, do orgulho e da humildade. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem tudo sobre o orgulho? Quem conhece tudo sobre o orgulho? Ou quem não tem orgulho nenhum? Levante a mão. Gente, o orgulho, nós vamos perceber o quanto ele é arrasador, o quanto ele é terrível, o quanto ele impede o nosso crescimento, o quanto ele atrapalha a nossa vida. E lá por trás dessas informações, justamente para nos esclarecer, para que nós trabalhemos a nossa reforma íntima e nos livremos desse orgulho que nos atrapalha tanto. E para mostrar nesse assunto, mostrando o quanto o orgulho é prejudicial e o quanto a humildade nos eleva. E para muitos, quem eleva é o orgulho. Para muitos acham que o orgulho faz com que ele fique lá em cima, ele seja intocável, seja o rei da cocada preta, ele seja o mais importante de todos. Gente, o Evangelho vem nos mostrar justamente o contrário. Vem nos mostrar que o orgulho nos reduz, ele nos fere, ele nos decepciona a todo instante. Porque uma pessoa orgulhosa, ela se coloca em condições que ela não está, ela não é. Ela tenta ser o que ela não é. E cada vez que alguém toca naquele ponto vulnerável dela, nos pontos vulneráveis, o seu orgulho vem à tona e
E aí, quem sabe o que vai acontecer? Porque um orgulho ferido, alguém com orgulho ferido, vem a revolta, vem o nervosismo, o amor próprio ferido, e aí é a hora de muitas vezes de acontecer o pior, seja dentro de casa, numa discussão de marido com a mulher, um tentando humilhar o outro, e quem é orgulhoso não aceita a humilhação, não aceita, porque o orgulho é a exacerbação, é o excesso do amor próprio, os excessos, e esses excessos, ele nos leva a consequências terríveis. Agora, eu vou falar uma coisa. Você já ouviu falar que existe amor, existe orgulho bom e orgulho ruim? Você já ouviu falar isso? Quem já ouviu? Quem aqui tem filho na escola? Levante a mão. A maioria, né? A maioria tem. Eu também, eu tenho um neto, eu não tenho filho, tenho neto. O filho está indo bem na escola, passa de ano, uma excelente nota. E o pai fala, poxa, eu tenho orgulho do meu filho. Meu filho é um excelente aluno, passou em todas as matérias com nota excelente. Tenho orgulho do meu filho. Esse é um orgulho bom ou um orgulho ruim? Bom. É claro que podia ser dado outro nome, mas às vezes falta vocábulo no português, porque tem tantas palavras, mas falta vocabulário adequado para falar desse sentimento que o pai está tendo em relação ao filho. Eu orgulho do meu filho que foi bem na escola, tirou excelente nota, vai ser um grande cidadão, vai se dar bem na vida, vai se tornar doutor, vai ser isso e aquilo. Agora, isso é muito importante. Mas vamos ver uma outra situação. O indivíduo ele é bem sucedido na vida, ele estudou, ele tirou certificado, ele fez faculdade, e ele está realizando a sua vida maravilhosamente, conquistando a sua casa, o seu carro, está crescendo na vida. Aí, poxa vida, eu me orgulho das minhas realizações, e graças a Deus eu estou me dando bem, eu estou conseguindo realizar maravilha com o esforço que eu estou fazendo. É um orgulho bom ou um orgulho ruim? Agora vamos ir um pouco além disso. Vamos falar um pouco do filho na escola. Você veja bem que entre o limite e o outro, o limite do mal e o do bem, ele está muito próximo. É diferente daquele pai que quando o filho vai bem na escola, ele passa de ano, ele tirou boa nota e o pai começa a sentir de orgulho, e aí ele começa a falar assim, ó, o meu filho é o melhor aluno da escola, ninguém se iguala a ele, é o melhor, é o maior de todos, é o mais inteligente, é o mais isso, é o mais bonito, é o mais elogiado, é o mais tudo. Ele ficou no egoísmo dali, no orgulho bom? Não. Gente, aí ele desigualou o filho dele, discriminou ele dos outros, separou. Os outros estão lá embaixo dele, está lá em cima. O orgulho está desmascarando, o orgulho está detonando, está trazendo ele para uma realidade que não existe. No caso dele se dar bem na vida, de ser um trabalhador, de crescer, de realizar, de comprar lá aquilo que precisa. Até aí, tudo bem, se orgulhar do seu sucesso, das suas conquistas, orgulho bom. Agora, quando chega aquele momento que ele fala, eu sou o melhor de todos,
Eu compro isso, o meu vizinho não tem nada, eu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu me esforço, eu trabalho, eu sou tal, eu sou o melhor. O que for no orgulho bom ou extrapolou? Ele se sentindo o tal, o melhor. É tão simples entender isso. Agora, se eu perguntar, é muito difícil nós perguntar para alguém se ela é orgulhosa e ela falar que ela é orgulhosa. A gente muitas vezes não percebe os nossos defeitos. Não percebemos os nossos defeitos. A pessoa vai, se eu não percebo o meu defeito, se eu acho que eu não sou orgulhoso, isso que está sendo falado não é para mim. Eu não sou orgulhoso. Eu não tenho defeito. Agora, eu vou mostrar uma coisa para vocês que vai trazer uma realidade, vamos dizer assim, clarear um pouco do que é que nós, às vezes nós não temos aquele orgulho como nós imaginamos, mas temos outras coisas que vêm do orgulho. Preste bem atenção. Aqui nesse livro, A Reforma Íntima de Caibar Schutter, ele fala dos vícios. O orgulho é um vício moral, mas todo mundo sabe disso, né? É um vício moral. Ele fala dos derivados do orgulho. Vamos citar alguns, e aí nós vamos perceber que em alguns desses que foram citados, podemos estar encaixados. Ele fala, os derivados, vamos falar assim, os filhos do orgulho, aquilo que o orgulho gera. Arrogância. Ela vem do orgulho. Muitas vezes nós não temos aquele orgulho da forma que nós imaginamos, mas em forma de arrogância. Avareza também vem do orgulho. É difícil encontrar alguém avarento? Não. E ciumenta? E ciumenta? Ciumenta? Ambos. Também vem do orgulho. O cara não aceita, muitas vezes, acha que a mulher ela tem que ficar dentro de casa, ela saiu, ela está traindo, ela está fazendo isso, ela está fazendo aquilo. Ela quer como se ele fosse o dono, fosse propriedade dele. O orgulho impede que ele, às vezes a mulher não está fazendo nada, mas nem em pensamento ele aceita a possibilidade de alguma coisa acontecer. O amor próprio, medo de ser traído, a cólera, seu colega largo nervoso, peja toda a sua cólera em cima de alguém, coloca o outro lá no chão e ela se sente. Eu posso, eu incrível, eu faço, eu aconteço, eu tenho poder na mão, eu domino, principalmente às vezes dentro de casa acontece, na empresa, na condição de chefe, seu subordinado. Falsidade, ganância. É difícil ter alguém ganancioso? Não. Seria difícil, mas não é errado. Ganância por mais e mais e mais querer. Aí mistura um pouquinho do egoísmo e do orgulho. Impiedade, indisciplina, vamos falar rápido que o tempo corre. Indisciplina, ingratidão, inveja, ira, ódio, ressentimento, vaidade e vingança. Olha, tem mais algumas coisas aqui, mas só selecionei os mais comuns. Isso, talvez não estamos usando aquele orgulho que eu imagino ser, mas encaixa em alguns desses derivados do egoísmo, que também é prejudicial para o nosso crescimento. Impede que nós façamos reforma íntima e nos modifiquemos. Por que o Espírito fala do orgulho e da humildade, gente? Porque
porque os dois são opostos, são duas situações opostas. A humildade é um sentimento que o orgulho impede que ela cresça em nós, e para que a humildade cresça, o orgulho tem que ir sendo abafado. Reduzir ele a nada é muito difícil, porque existem gradações no orgulho. Tem aquele que é um pouquinho orgulhoso, tem aquele que é mais ou menos, e tem aquele que excede no orgulho. Tem aquele que, olha, o orgulho é maior do que ele, não está aqui, ó, é maior do que ele. Agora, muitos podem perguntar assim, mas como é que eu percebo isso? Para que eu faça uma análise de mim e possa ver se eu tenho algum defeito desse e modificar. Sócrates, um grande filósofo, disse uma vez: conhece a ti mesmo. Faça um exame, façamos um exame de consciência, analisemos como é que nós, o que nós sentimos em relação às pessoas, como é que nós agimos em relação aos nossos filhos, nossos irmãos, vizinhos, pessoas que convivem conosco, como é que nós estamos agindo. Agora eu vou citar um exemplo, que eu acho que ninguém aqui assiste novela, né? Ninguém assiste, né? Quem assiste? Quem assiste novela? Quem assiste pode levantar a mão, não tem vergonha não. Eu também assisto. A novela é um Big Brother, um pedaço do cotidiano. Quem aqui já viu na cena da novela uma pessoa orgulhosa? Quem na novela das 8, por exemplo, uma pessoa orgulhosa? Qual que é o nome da pessoa que você já viu e percebeu que ela é orgulhosa? Qual o nome? A Márcia. A Marta, isso. Então, gente, na novela nós vemos as que são orgulhosas e as que são mais humildes. Nós, analisando, observando aquela cena, que é um pedaço do cotidiano, a novela é isso, baseado no dia a dia de cada uma das famílias, como é que elas convivem. Tem um punhado de famílias, né, relacionando. Como é que nós sentimos quando nós vemos aquelas pessoas agindo daquela forma? Sentimos bem? Não. É só observarmos o comportamento daquelas pessoas, ou então de um vizinho nosso, observar naquilo o comportamento dele, que a gente detecta, e analisar, fazer um exame de consciência e ver se a gente não tem alguma coisa daquele comportamento. Na família também. Na família. Às vezes, o filho em relação ao pai, ao irmão, um é mais humilde, o outro é orgulhoso ao extremo, cheio de arrogância, prepotência, cheio de um monte de defeitos. Às vezes a mulher é aquela simplesinha, o marido é aquele que acha que é o poderoso, que pode tudo. Analise aqueles defeitos, aquela coisa que a gente vê, que a gente, aquilo dá asco, dá um sentimento, um mal-estar, de ver comportamento daquele jeito. E quando nós vemos esses comportamentos, seja ódio, seja egoísmo, seja avareza, seja lá o que for, que foi citado ali, analisemos isso e observemos, fazemos um exame interno de cada um de nós e observemos se nós não temos alguma coisa daquilo que está lá disfarçado dentro de nós e de repente ele vem à tona. De repente ele vem. É só ser provocado. No ciúme, como é que provoca? É só ser provocado. Ali eu não sou ciumento, não. Eu não sinto ciúme de... O marido aí fala, eu não sou ciumento de jeito nenhum. É só ser botado à prova. A avareza. Ser botado à prova. Né? Da prepotência, da arrogância, da impiedade. Lá no serviço pode ser botado à prova. Em casa, na vizinhança pode ser botado à prova. Sabia que os espíritos colocam à prova dessas coisas? Nos testam? Quantas vezes no sonho eu ser colocado em situações
Ele me colocar em situações aonde isso tudo vem à tona. Experimentar como é que, às vezes, alguém me procurando, pedindo uma ajuda, uma pessoa carente, necessitada, me procurar pedindo uma ajuda. Às vezes, alguém me procurando, tentando seduzir. Acontece com qualquer um de vocês, acontece comigo, qualquer um, tentando seduzir. Às vezes provocando ciúme para ver como é que nós reagimos. Então somos testados nisso e nós vamos percebendo quando nós somos verdadeiros no nosso sentimento, nos acordado, pode ter certeza que no sonho nós passamos na prova. Agora, se nós estamos fingindo uma coisa que nós não somos, pode ter certeza que quando coloca a prova durante o sono, do desprendimento do espírito, nós caímos feito um patinho. Nós falamos, eu sou honesto, mas honesto e eu não pego nada de ninguém. Quando de repente dormindo, ele se depara com um monte de dinheiro dando sopa próximo dele e não tem ninguém vendo. Ele é um falso honesto, de repente ele está catando aquilo ali, pegando como se fosse dele, colocando a prova em várias situações. Pessoa, coloca ele sobre o comando de pessoas subordinadas a ele, para ver como é que ele trata durante o sono. Nós somos testados nisso. E se nós não formos sinceros, nós vamos ser reprovados nesse momento. Os Espíritos examinam. Falso honesto, falso sincero, falso humilde. Isso que é humilde. Mas quando é colocado à prova, o orgulho vem. Quando dormindo, a pessoa carente aproxima dele dentro de uma situação complicada, às vezes está surdo, às vezes cheirando mal, aproxima. Aí a hora, se ele não for sincero, é a hora que ele repugna e afasta. Pode ter certeza que se não for sincero, ele renega. Não passamos no teste. Somos testados. Agora vamos falar um pouco, já que o tempo está se esgotando, vamos falar um pouco da humildade. Muita gente confunde humildade com pobreza. Fala, mas fulano é tão humilde. Ele mora lá na favela, num barraquinho, feito de papelão, mas é humilde. Que dá dó. Será que a humildade é isso? Não. Jesus, quando falou, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino de Deus. Ele não falou que o reino de Deus era dos miseráveis, dos humildes. E humildade é um sentimento interno de cada um, não é aquilo que possuímos que define o humilde. É um sentimento que nós sentimos em relação às pessoas, de igualdade, que somos todos iguais, filhos do mesmo Pai, que temos os mesmos direitos e temos as mesmas possibilidades. Se hoje somos ricos, mas já fomos pobres, vamos ser lá no futuro. O Espiritismo nos mostra essa realidade e ninguém se orgulhe porque ele tem várias faculdades, ele tem empresa, ele tem isso, ele tem aquilo. Eu me orgulho porque eu possuo tanto. Enquanto o meu empregado não tem nada, mora lá no barraquinho. Coitado. Humilde. Isso não é. Porque isso tudo fica no túmulo. Nós temos exemplo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo da Rainha de França, que ela se considerava a poderosa aqui. Quando chegou lá no plano espiritual, ela viu que os escravos dela estavam lá em condições muito melhores do que ela. Então a humildade, ela nos faz grande diante de Deus, nos faz grande na espiritualidade, enquanto que o orgulho nos rebaixa e nos afasta de Deus. Deus, Ele nos coloca em condições muitas vezes difíceis para tentar corrigir esse defeito. Se como rico o nosso orgulho vem à tona, ele nos faz sentirmos grande demais, ele estraga o nosso caráter.
próxima existência, quando a cegonha vai, em vez de colocar ele lá no Morumbi, lá dentro de uma mansão, coloca ele num barraquinho até lá. Vai nascer num barraquinho. Vamos ver se lá no barraquinho ele vai se sentir o tal, o grande, o poderoso. E muitas pessoas precisam dessas experiências para conseguir livrar do seu orgulho. Passar por experiência difícil para se corrigir, e Deus tem os meios para fazer isso com muita facilidade. É só colocar no endereço certo, no momento certo, no local certo, aonde ele precisa ser corrigido. Se o barraquinho não é suficiente, coloca ele para nascer embaixo de uma ponte. Ou ninguém nasce embaixo de uma ponte. Nasce. Se a sua inteligência faz dele se sentir o tal, se sentir um poderoso, um Deus, como aconteceu quando começaram a fazer aí a clonagem, muitos doutores achavam que estava sentindo um Deus. Ele vem numa condição com a sua inteligência embotada, com a sua inteligência bem fraquinha, bem com aquela cabeção enorme, sem poder raciocinar quase nada. Aí ele vai se sentir poderoso, porque a inteligência fez dele, no passado, um orgulhoso, se orgulhou demasiadamente da sua inteligência, fez muita faculdade e achou que ela estava dominando, tentando dominar e tentando humilhar todo mundo que conhecia menos do que ele. Não conseguiu perceber que todos aqueles que conheciam menos do que ele, numa próxima existência pode estar em condições melhores que ele. Então não adianta. Não adianta ninguém alimentar orgulho. Não adianta. Porque Deus tem um meio de nos fazer, nos colocar num lugar que é devido a cada um de nós. Derrubar quebrar esse trono de barro que muitas vezes nós criamos para nós. Nos destronar. Enquanto que o humilde, o simples, nós percebemos lá na condição de Jó, de Francisco de Assis, nós conseguimos perceber em várias situações que são os espíritos iluminados. E os espíritos, quando eles vêm nos trazer informações, eles nos deixam bem claro, mostrando a condição que viveram e a condição que estão. Eu fiz uma palestra aqui uma vez sobre Eustáquio, 15 existências pela qual ele passou. E ele nos mostra que nas existências, as existências que ele mais fracassou, que ele mais teve problema no plano espiritual, foi aquelas existências que ele veio na condição de poderoso, de alguém que trabalhava em, vamos dizer assim, cargos lá do governo, em cargos, vamos dizer assim, de relevância. E às vezes que ele teve em condição mais humilde, ele conseguiu sair melhor e ter uma vida melhor na espiritualidade. Então tenhamos, essa é a informação que eu queria passar para vocês. Gente, vamos procurar tirar uma lição, porque tudo que é passado aqui, que os Espíritos nos trazem, é para que nós tiremos uma lição para nós, para cada situação, e possamos levar para casa e analisar o que foi dito que serve para nós, para a nossa mudança. Porque a religião não é para ouvir e ir para casa, ouvir, achar bonito e ir para casa e continuar do mesmo jeito. A religião é estudo moral, é o estudo do crescimento espiritual. Porque lá na escola nós aprendemos o conhecimento intelectual. E religião é para a nossa formação espiritual. Não é para sentarmos, ouvirmos e muitas vezes dormirmos na sala de aula. Uma sala de aula como essa, vamos dizer uma sala de aula. Quem vai lá na escola, ele dorme, ele aprende? Não aprende.
Quem vem aqui numa casa espírita, que também é uma escola de ensino moral, e dorme e desliga do que está sendo orientado, também não aprende e não cresce, não está tirando proveito das orientações que um espírito como esse está trazendo. Queridos amigos, obrigado a todos pela atenção e vamos encerrar esse trabalho. E com a prece que Jesus nos ensinou, a Ana vai fazer para nós.